Eu peguei o caso de uma paciente que tinha tido esquistossomose na infância, era do interior de Minas, tinha sido tratada, normal, e com 20 anos ela descompensou e teve uma ascite. Foi internada, foi uma correria, achou que ela ia morrer e tal. E isso foi há 2 anos atrás. E nesses 2 anos ela achou que ela tinha uma doença grave, que ninguém explicava para ela o que ela tinha, que ela achava que ia morrer, chorava fácil, estava desesperada. E aí eu chamando o professor para conversar com ela, tudo porque a gente não tinha nada em fazer por ela, a não ser um acompanhamento, mas o que a gente pôde fazer era explicar para ela que, assim, orientar ela de que a doença dela era uma sequela, de que ela ia ficar bem, que ela não tinha nada de grave. Eu sabia que a gente estava esperando uma realidade social carente, mas é uma coisa esquisita, né? As mulheres vêm com um monte de filho, assim, e para fazer a consulta, e a gente vai fazendo entrevista, né? E fala, olha, quantos anos tem? Tenta conversar com a criança, primeiro que a criança não fala, né? As crianças de 8 anos não conseguem conversar, só dá para falar com a mãe. Aí fala, quando que você nasceu? Para a criança não responde. E quando que ele nasceu? Aí fala, o Rodrigo tem 5 anos. E quando que é o aniversário dele? Isso aí eu não sei não. E que dia, que mês? Ele tem 5 anos. Assim, a pessoa não tem história, assim, não tem... Às vezes as pessoas não lembravam da própria data de nascimento. Fala, quantos anos a senhora tem? Eu tenho uns 40 anos. E a senhora nasceu que ano? Não lembro. É terrível isso. Assim, a pessoa, como é que você espera poder orientar uma pessoa que não sabe, não tem as informações básicas a respeito de si própria? Assim, eu achei muito chocante isso. Eu acho que o caso que me marcou mais foi uma cena muito engraçada que aconteceu num dia e depois eu atendi. Foi consequência disso. Eu vi um cara passando com um carrinho de obra, que tinha uma caixa de som em cima, e aí falando assim, venham todos hoje, médicos de São Paulo atendendo no posto de saúde, tragam toda a sua família, aproveitem para marcar sua consulta e ver se estão todos bem de saúde. E aí foi engraçado que na mesma tarde eu atendi assim, o primeiro caso era uma mãe com 2 filhas, depois uma avó com 3 filhos, e o quarto que foi o mais engraçado, era uma mãe que devia ter 30 anos, mas aparentava uns 45, e ela estava grávida e trouxe 4 crianças. Essa mãe, ela, para demonstrar assim a gravidade, assim, a coisa assim, ela não queria mais ter filho, já fazia 3, só que assim, ela não conseguia, ela era uma escadinha, os filhos dela, e a mulher estava com uma doença que chama escabiose, que é uma doença que mostra falta de higiene e tudo na casa, estava grávida, os 4 filhos eram desnutridos e cada um tinha um problema. Um estava eliminando verme, o outro vomitava por desidratação, estava desidratado, cada um tinha um tipo de problema. Isso me marcou muito, porque são pessoas que eu perguntei para ela não procurava um médico frequentemente e nem tinha muita informação. Uma pessoa de 30 anos ali que aparentava muito mais, judiada mesmo da vida, que era muito carente quanto ao fato da saúde, né? Isso eu acho que me marcou muito. O professor tem várias funções. A primeira delas é dar a cobertura como professor dos pacientes que os alunos vão estar atendendo. Então, eu não sou só professor, eu também sou médico, então nenhum atendimento pode ser feito sem ter um médico responsável pelo atendimento. Então, os alunos, quando eles estão atendendo, na verdade eles estão atendendo meio como uma delegação minha. Então, eles atendem, mas quem na verdade está atendendo a responsabilidade final pelo atendimento é minha, como professor e como médico daquele paciente que está sendo atendido. E é claro, como professor, a minha função é ensinar. Então, aproveitar aquele momento, aquele paciente em especial, para tentar ensinar alguma coisa para o aluno, quer seja no relacionamento médico-paciente, quer seja numa doença específica, em qualquer momento eu estar enquadrando aquilo como uma atividade didática. Eu estava lá atendendo em Aimurezinho, então chegou um menino de 8 anos de idade, chamado Ryan, e eu perguntei, o que aconteceu, Ryan, por que você veio procurar o médico? Aí a mãe falou um nome que eu não entendi, um termo estranho. Aí eu perguntei, mas o que é isso? O ovo cresceu. Aí eu fui ver, o ovo cresceu? Isso. Aí eu fui examinar ele. Realmente, um testículo dele estava muito grande.
Aí eu fui, palpei, tudo examinei, tudo direitinho, eu consegui reduzir tudo. Aí eu falei assim, nossa, e faz quanto tempo que isso aconteceu, né? Comecei a perguntar tudo, examinar, tal, dói, é quente, é frio. Aí depois eu fiquei morrendo de... Aí eu perguntei, e como que você fez isso? Ele, depois de uma briga, o ovo começou a inchar. Aí eu fiquei morrendo de dó do menino. Eu falei assim, ai, coitado, tem 8 anos, apanhou e deu uma hidrocele, né? A gente chama de hidrocele. Aí depois eu comecei a perguntar, conversar com ele, onde mais se apanhou, tudo. Aí ele me fala que ele apanhou, ele apanhou, mas também bateu. E bateu, e como que foi? Ele contou a história da briga e me falou, não, mas eu bati em 4. Eu bateu em 4? Aí ele falou, e só deixei o 5º embora porque ele era muito pequeno, eu deixei ele correr. Eu fiquei assustadíssima, eu tava morrendo, num minuto eu tava morrendo de dó do menino, no outro segundo ele tinha batido em 4. Eu falei assim, foi muito estranho, foi engraçadíssimo isso. Bom, uma coisa que eu achei interessante foi quando a gente fez a visita domiciliar. Eu entrevistei uma senhora de 95 anos que falou para mim que fumava cachimbo há 85 anos. Ela aprendeu com o pai dela. Ela começou fumando um cachimbo feito de mamona. Aí no mesmo tempo o filho dela pegou uma mamona e ela cortou e fez um cachimbo como ela fumava antigamente e deu para mim o cachimbo. E achei isso muito legal. E ela tinha várias queixas também de falta de ar relacionadas ao cigarro, né? E continuando a entrevista, eu perguntei sobre a habitação dela e descobri que ela não tinha banheiro na casa dela. Eles iam numa hortinha em cima, lá no canto do terreno, faziam as necessidades lá e depois enterravam, escondiam. Ela falou que escondia. E eu perguntei como é que ela tomava banho. Ela falou que de noite pegava uma mangueira e todo mundo tomava banho ali. E isso já era há muitos anos. E ela até falou assim, eu não vou esconder nada de você, eu vou falar isso mesmo, né? E daí na hora que ela me pediu um remédio, né, eu falei assim para ela, a senhora não vai parar de fumar. Ela falou, não, meu filho, essa é a única alegria que eu tenho na minha vida. E eu percebi que para ela era muito mais importante ela ter um banheiro do que parar de fumar e do que mudar os hábitos dela, que ela já tinha há 85 anos, né? Eu achei que isso foi uma experiência muito marcante para mim, que a medicina não é só o que que você vê no paciente, o que ele te apresenta, falando que ele fuma, que ele bebe, é muito mais, é o contexto social onde ele vive, a casa dele. Se eu não tivesse ido lá, eu nunca ia perceber que ela não tem banheiro e que a horta dela é logo abaixo, que eles fazem as necessidades deles lá e podem estar com vários problemas a partir disso. É uma coisa muito simples de resolver, né? É um caso super interessante e triste também, né? Porque era uma senhora super simples, assim, numa casa muito humilde, assim, ela tinha um bócio enorme, assim, e a perna dela era totalmente edemaciada, totalmente inchada, né? Aí, assim, não é um tratamento muito simples, mas dava para tratar, ela podia operar e tal. Só que essa região ela é tão carente de médicos, assim, que ela estava 20 anos esperando morrer. Ela estava esperando morrer e não procurava tratamento, ficava lá totalmente triste, desanimada. Ela estava perdendo a visão também, que era só uma operação simples para resolver o problema dela. E é isso, me deixou meio chocado, assim, essa senhora. Se fosse talvez em uma cidade com mais recursos, com mais oportunidades, ela não ia estar sofrendo tanto. Na verdade, todo paciente é interessante. Todo paciente é interessante por um motivo ou outro. Ou por uma nuance do relacionamento médico-paciente, ou por uma nuance da doença. Mas teve alguns momentos marcantes, alguns pacientes marcantes. Uma doença muito pouco usual que a gente viu, uma manifestação não comum, uma enxaqueca que aparece com uma diminuição da visão, né? Então, um paciente que tem desaparece um campo visual quando ele tem a dor de cabeça. Aqui não é uma manifestação muito habitual. Eu vi muito poucas vezes na minha vida, eu tinha visto esse tipo de manifestação e vi aqui. Vi vários pacientes com manifestações habituais de doença, vi alguns casos de maltrato, né? Então isso foi uma coisa que me marcou muito, uma paciente que a gente atendeu, que a filha batia na mãe, né? A filha de 70 anos batia na mãe de 90, então era uma coisa muito desagradável, foi um fato que marcou bastante também. Bem, a inscrição na bandeira científica é livre. Então, no final do primeiro semestre, as inscrições são abertas, as pessoas procuram espontaneamente e se inscrevem.
A partir da data de encerramento das inscrições, eles começam um treinamento. Esse treinamento depende muito da região que a gente vai. Por exemplo, quando a gente vai para a região amazônica, a gente faz um treinamento para diagnóstico de malária e outras doenças. Esse desse ano, que nós vamos para uma região que está mais desenvolvida e que não tem malária, o treinamento foi mais em relação às doenças que nós prevíamos que seriam mais frequentes nesses locais. Então, eles tiveram treinamento em doenças dermatológicas, doenças ginecológicas, a parte de hipertensão, dores osteomusculares, que no final nós acabamos fazendo uma parceria com a fisioterapia. Então, veio até uma equipe de fisioterapeutas da faculdade da USP, né? E também de Caratinga, que também está colaborando com a gente. A gente estava no dia lá da visita nas casas dos pacientes, né? Aí a gente foi com um grupo que ia ver o grupo dos acamados, assim. São pessoas que não conseguem ir nos médicos e tal, não sei o quê. Aí a gente entrou numa casa, assim, aí a gente entrou e a gente, vai chamar sua avó, né, não sei o quê. Aí a mulher veio, ela, tá vindo, tá vindo. Eu achei que você viu, né, uma mulher andando, aparece ela assim, com meio metro de altura, de joelho. Aí começou a contar a história da vida dela, que ela tinha tido uma doença, começou com 18 anos. Aí eles falaram para os médicos, que a gente estava todo mundo junto, né, e que era catita ou boba, que os médicos tinham falado para ela. Ninguém fazia